pessoal, tudo bem? Eu dei uma apresentação recentemente sobre modelo digital, né, e o fluxo de trabalho dentro da ortodontia, principalmente na ortodontia, mas também outras áreas. E eu resolvi gravar esse conteúdo aqui para deixar disponível no nosso canal do YouTube, do Sério Imagem. Então vamos lá. Acho que tem que ser breve para não conseguir perder a atenção de nenhum de vocês. Nossa unidade Cielo está em cinco localizações atualmente, duas em Campos, uma em Macaé, uma em São João da Barra e uma em São Francisco de Itabapoana. O escaneamento intraoral, ele pode ser um assunto novo para você agora, mas ele já é um assunto que vem sendo debatido e discutido há muitos e muitos anos. Claro que a evolução tecnológica aí dos últimos anos, né, potencializaram essa difusão, né, desses aparelhos mundo afora e também, né, a cada vez mais novidades no mundo dos ambientes virtuais, que são os programas de CAD, né, de auxílio, né, ao desenho, ao planejamento e tudo mais, né. O escaneamento intraoral funciona da seguinte forma: ele emite uma luz ou um laser e por refração você tem a obtenção, né, desse sinal. Esse sinal ele marca pontos e esses pontos né, são relacionados através de uma rede, uma malha, que a gente chama de malha de STL. Tá? Essa malha do STL, o STL é um tipo de arquivo, né, que todos os scanners trabalham com o arquivo STL, é o arquivo universal do modelo digital, do escaneamento. E ele é um arquivo monocromático, você observa ele somente numa tonalidade. Tá? Esse arquivo universal ele vai se dividir em arcada superior, um arquivo, arcada inferior, outro arquivo. Tá? E você vai ter os arquivos da mordida. Né? Mas, no entanto, quando você registra essa mordida, que você pode registrar o paciente em máxima intercuspidação habitual, ou então utilizar um jig para manipular essa oclusão e registrar ele numa oclusão diferenciada. Tá? Então, esse arquivo STL já vem registrado em oclusão, quando você abre esses arquivos, ou você pode abrir outros arquivos, que é o arquivo colorido. O arquivo colorido ele é de grande, né, potencial de análise para o radiologista, né, para o dentista, para o ortodontista, porque ele possibilita a visualização do tecido, né, gengival, muitas vezes em coloração verdadeira ou às vezes uma coloração estimada, que mesmo assim auxilia o diagnóstico mesmo feito, né, pelo computador e depois correlacionado com a parte clínica. Então é muito interessante entender, né, a possibilidade. O monocromático é o STL, o colorido ele vai ser na opção do DCM ou PLY. São duas opções de arquivos que muitas vezes os scanners variam entre, né, a exportação do arquivo colorido. Né. A primeira forma de visualizar isso, que eu sempre indico, é se você já trabalha com a iDoc, que é uma ferramenta muito usada no Brasil, é que ele já está disponível. Esse modelo pode ser visualizado pela própria ferramenta. Seja um modelo digitalizado, aí tem a diferença, que é o modelo de gesso que foi digitalizado, ou o modelo digital, que já é o modelo que foi escaneado, né, logo de primeira, sem precisar passar por todo o processo, né, que a gente conhece convencional de moldagem. Como dentista, o que é possível fazer sem o scanner? Eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que é muito importante você conhecer o fluxo de trabalho. E claro, cada fluxo vai estar relacionado com o scanner que está à disposição do dentista. Então você tem que conhecer o centro radiológico, tem que estar tendo um bom diálogo, trocando ideia, se aprofundando. Porque o primeiro passo, gente, para o mundo digital é simplesmente o conhecimento. Você precisa conhecer o que está fazendo, tá? Sem investir nada, simplesmente investir tempo em conhecimento. Então, o fluxo que eu vou estar falando agora, ele serve muito para o Aitero, tá? Eu tenho outros scanners aqui na clínica, a gente trabalha também com outros fluxos que também dá super certo, mas esse especificamente é desse modelo de scanner, tá? Então, assim, se você trabalha com a gente aqui, você indica modelo digital, né, para a nossa clínica radiológica, a gente trabalha com esse scanner. Você pode, né, se você não for Invisalign Doctor, não tem problema, e você tem como, né, se associar e criar uma nuvem, né, com o seu e-mail e senha. E essa nuvem você acessa por esse site, que é o myaitero.com. Tá? Se você tem paciente com a gente aqui, você pode ligar lá para esse número da Line, que é o número 0800, tá? E vai lá, vai dar o seu nome, vai fazer seu cadastro e depois você vai receber um e-mail, né, dizendo qual é o login, que é seu e-mail, e qual é a sua senha. A partir daí, o nosso scanner ele já vai te encontrar como cadastrado.
quem é Invisalign Doctor já vai estar de cara lá, eles já fazem esse cadastro, né, no credenciamento, então não vai ter esse problema, mas é só a primeira vez. Depois que fez isso, não precisa mais fazer. Então eu sempre digo, o primeiro passo, né, para você se incluir é simplesmente você fazer esse esforço inicial, criar o fluxo de trabalho, para depois que estabelecido ele é muito mais fácil. E aí o que acontece? Você consegue acessar essa nuvem e ter acesso a várias ferramentas legais na nuvem, né? A primeira delas é assim, você vai conseguir ver o modelo digital, colorido ou monocromático, vai conseguir ter autonomia de exportação, avaliar, né, algumas ferramentas interessantes. Então vamos lá. Esse é o primeiro passo que eu indico vocês fazerem, muito importante. Primeiro passo, né, e é interessante lembrar que você pode armazenar esse modelo lá na nuvem por 20 anos, né, fazendo com que seu consultório tenha mais espaço físico disponível, você não tenha que ficar guardando tantos materiais, tantos modelos mais no seu consultório. Visualizar um modelo digital, você tem autonomia de visualizar esse modelo, seja colorido ou monocromático, você pode avaliar eles, né, integrados ou somente a arcada, fazer sua navegação tridimensional, né, evidenciar os contatos oclusais, né, esse contato se dá nessa ferramenta aqui colorida, né, um histograma de cor, pode ver que vai aparecer aí. Então, a partir dessa análise, você consegue estimar a proximidade entre os antagonistas, vindo do vermelho, onde é o contato, né, a relação sem distância entre um, para o azul, que é a região de maior distância. Então, isso explica a necessidade de uma reabilitação e ter uma melhor harmonia na distribuição desses contatos, né? Você consegue acompanhar, né, esse desenvolvimento de oclusão do paciente de acordo com o tratamento estabelecido, na evolução do caso. Então é muito legal você ter essa forma objetiva de medir esses contatos oclusais. Tá? O outro passo é que você consegue ter autonomia de exportar. Você mesmo exporta. Ah, Bernardo, eu preciso do arquivo. Então você clica aqui nessa abinha aqui, ó, que está saindo, e na mesma hora, né, você vai lá ter as opções. Você quer um modelo já com a base, modelo oco, você quer exportar o STL, que é o sem cor, você quer exportar o cor, ou você quer exportar os dois, né? Então é muito interessante ter essa autonomia para você trabalhar, tá? Além disso, você tem as opções ali, ó, de fazer a visualização, exportar, e a opção que eu sempre falo, poucas pessoas exploram, que é o AutoCAD. O AutoCAD, gente, é um programa que ele foi feito justamente para que você consiga fazer a análise do modelo. Então, todas aquelas análises que você fazia em mãos, né, análise de estudo de modelo, elas podem ser feitas num programa. E é muito mais fácil você medir isso no programa, você tem mais acuidade visual para clicar, né, mensurar isso corretamente. Então isso é muito legal. Trabalhar esse programa é muito legal. Esse programa é gratuito. Qualquer um pode baixar esse programa. Qualquer um, né, que trabalhe com o scanner do Aitero pode fazer isso. Não precisa ter o scanner para fazer isso. Você só precisa baixar o programa, ter um computador, né, ter familiaridade com o programa e desenvolver em cima dele. Então tem muitas possibilidades que a gente consegue fazer com esse programa, tá? A gente consegue aí avaliar o modelo tanto colorido quanto monocromático, avaliar, né, os contatos, a distribuição desses contatos oclusais, né, a proximidade e a distribuição. A gente vai conseguir fazer medidas, por exemplo, aí, do espaço, né, interproximal, do espaço mesodistal de dente, né, e aí começar a traçar, né, análises, né, de modelo. Então você tem análise de Moyers, entre outros. Você consegue, né, em milímetro ali fazer a abertura bucal, protrusão, lateralidade, né? Você consegue estudar aquele modelo como se ele estivesse nas suas mãos, tá? E de uma forma muito mais precisa, de forma objetiva, né? Então eu acho muito interessante o ortodontista ele trabalhar, o odontopediatra, né, trabalhar com esse tipo de programa, porque esses programas só estão evoluindo cada vez mais e a gente consegue, né, ter uma previsibilidade do nosso trabalho muito legal. Análise de overjet, overbite, tá? Análise oclusais, você consegue associar, né, radiografias. Então, assim, é muito interessante você estar trabalhando com esse tipo de programa na atualidade, tá? Consegue marcar o perímetro do arco. Então, assim, é muito interessante. Nesse paciente, olha, dá para ver que o paciente tinha um acúmulo de cálculo ali na face lingual dos incisivos.
Então, assim, é muito legal. A gente consegue trabalhar muito bem com esse programa aí. Se você quer extrapolar um pouco, é o seguinte, você tem como salvar esse arquivo. Uma vez que você abriu, clicou lá no visualizador da nuvem do MyItero, clicou, ele abriu automático, beleza. O próprio site ele vai indicar, caso você não tenha, ele vai mandar você fazer o download e ele mesmo já vai fazer você fazer o download, sem você precisar fazer muita coisa. Tá? Depois que você abriu, navegou, trabalhou em cima, você pode salvar esse arquivo. Eu indico que você salve, porque aí, uma vez que você salva, esse arquivo vai estar salvo no seu computador e você não precisa estar entrando na nuvem mais uma vez para abrir ele no AutoCAD. Uma vez que você salvou, né, olha lá, esse site aí é o site do Aitero, tá lá no Global Aitero, né, a parte de educação, e tem esses downloads totalmente gratuitos. Qual é o pulo do gato que eu sempre falo? Se você salva o programa do AutoCAD, você depois consegue abrir esse programa no Invisalign Outcome Simulator, que é aquele programa que você consegue fazer a previsibilidade do tratamento ortodôntico, das movimentações ortodônticas. Então, antes, aquele caso específico de Invisalign que você fazia, você hoje em dia consegue, né, você vai conseguir fazer qualquer caso, seja para aparelho ortodôntico, né, convencional, ou seja para alinhador, você conseguiria abrir isso nesse programa e já traçar que tipos de movimentações você vai fazer, dar uma previsibilidade e utilizar isso como, além de uma ferramenta de diagnóstico, uma ferramenta de venda. Sem precisar ter o scanner, você só precisa dominar essa tecnologia, ter uma tela no seu computador, se preparar para isso, né, e fazer, né, tudo acontecer, porque isso dá muito certo. Então tá aqui, ó. Depois que eu salvei meu programa do AutoCAD, eu baixei o programa Invisalign Outcome Simulator, que é um programa gratuito, e vou abrir o programa do Invisalign e depois achei o arquivo do AutoCAD que eu tinha salvo. Ele na mesma hora vai abrir, vai girar toda aquela ferramenta de inteligência artificial que o programa da Invisalign tem e que é maravilhosa. Ele vai traçar o longo eixo das coroas, né? Ele vai fazer com que aquela arcada, né, desalinhada seja automaticamente alinhada, mas aí tem que ter muita ciência por detrás disso para saber, né, da possibilidade, da veracidade desses movimentos. Né? E isso você vai poder tanto trabalhar com os alinhadores quanto com, né, tratamento ortodônticos. Aqui você vai conseguir fazer toda aquela análise, né? Então, tem algum dente que é implante, eu não quero que ele tenha nenhum tipo de movimentação. Você vai lá no plano de simulação e atualiza, né? E depois você tem como individualizar cada movimentação, do antes ao depois. Então, olha, esse dente específico, eu vou querer que ele tenha uma giroversão maior, né, que ele faça algum tipo de movimentação diferente, e você vai individualmente, dente a dente, traçando o seu planejamento. Esse planejamento pode ser simplesmente digital, permanecer aqui e você ter um controle do seu trabalho, entender o que você está fazendo, ou então você realmente trabalhar com alinhadores e dar sequência no caso. Então eu acho interessante vocês dentistas conhecerem as ferramentas digitais e saberem que elas estão muito mais ao seu alcance do que você imagina. E que às vezes as pessoas só pensam em investimento em dinheiro, 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 quando na verdade a gente tem muitas ferramentas disponíveis de forma gratuita, basta a gente aprender a trabalhar no nosso fluxo digital. Então essa é uma grande dica que eu dou, né, para todos vocês. Tá bom? Qual as vantagens que o Invisalign Doctor tem? Primeiro, ele já tem um cadastro automático lá, mas você pode ligar para o 0800 fazer. O visualizador, qualquer um, né, que tem a nuvem do MyItero faz. Nuvem do MyItero faz. Simulador de resultado, eu já mostrei que não precisa, né, somente ter o scanner, nem estar conveniado para fazer, qualquer um pode fazer. E abrir no AutoCAD também, todo mundo consegue. Então a única coisa de diferença que o Invisalign Doctor tem é a avaliação do progresso. Ele consegue avaliar progressos, né, entre os alinhadores e entre o tratamento. Então é uma vantagem. No entanto, existe um outro método, que é o Cloud Compare, né, que é um software gratuito, onde você pode, né, inserir arquivos STLs de diferentes tempos, então tempo inicial do tratamento, tempo no meio, tempo final, e sobrepor as malhas desse STL para verificar qual é o desvio, né? Ou seja, o que está acontecendo entre um tempo e outro e o que está se movimentando.
é uma forma legal, né, mais interessante e alternativa a ser feita. Então, como dentista, né, a pergunta retórica, o que é possível fazer sem o scanner? O que é possível fazer sem conhecimento? Né? Então, para refletir, eu acho que existe uma mudança agora de mercado, já está acontecendo, não vou entrar a fundo aqui, né, porque esse vídeo vai ficar gravado, mas eu acho que a ferramenta da odontologia digital e do modelo ela é muito mais voltada para o computador, uma tela, um laptop e ter conhecimento do que simplesmente você ter um scanner e utilizar. Eu acho que o centro radiológico, as clínicas radiológicas, elas fornecem esse serviço de forma terceirizada, você dentista, e você consegue escalar isso de uma forma muito simples se você conseguir entender o que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.